Olá, tudo bom? Esperamos que você esteja bem e que a graça e o amor de Deus possa alcançar o seu coração nesse dia e que essa palavra venha trazer confronto e conforto ao seu coração, possa mexer com você, assim como mexeu comigo. A palavra de Deus, ela é aquilo que tem poder para nos salvar, né? A palavra de Deus tem poder para nos salvar. Jesus, que é o Filho de Deus, ele tem poder para transformar as nossas vidas. Jesus pode te transformar, assim como ele me transformou. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele continua a obra, transformando a gente dia a dia. Então eles trabalham em conjunto, né? E o Espírito Santo, ele continua a obra, ele continua nos transformando dia a dia. Mas é uma obra, né? Como eu disse. Então, é algo que é construído aos poucos, né? Essa é a transformação que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. É construído, né? Muita gente já construiu ou está em fase de construção e a gente sabe como é. Não é do dia para a noite, né? É aos poucos e a gente vai construindo e aquilo vai ganhando forma. É assim que funciona. O Espírito Santo, ele vai construindo a gente ao longo do tempo. E analisando as escrituras, parando para ler um pouco da palavra de Deus, né? A gente vê ali nos evangelhos, quando Jesus veio aqui na terra. Quando Jesus veio, quando ele passou os dias dele aqui, o que ele fez? Jesus, ele andou com pessoas. Ele transformou a vida de pessoas. Ele pegou discípulos que eram considerados nada, ninguém, e ele transformou a vida desses caras. Jesus, ele amou, Jesus, ele visitou, Jesus, ele curou pessoas, ele transformou as pessoas. Tudo isso ele fez como? Fazendo, colocando a mão na massa, né? Como diria. Jesus, ele fez fazendo, né? Ele transformou a vida de pessoas, e por onde ele passava, o olhar dele curava, né? A palavra dele curava, mas ele fez, né? O que eu quero fazer hoje um paralelo? Nós temos acesso à internet, acesso que nos dá a muito conteúdo, né? Antigamente, na nossa época, quando a gente tinha que estudar um assunto, a gente tinha que ir para uma biblioteca, fazer várias pesquisas em vários livros para poder entregar um trabalho na escola sobre um assunto. Hoje em dia não é assim, né? Nós temos o quê? A internet. E a internet, ela tem milhares, todos os conteúdos. As pessoas até, às vezes, nem lê mais manuais, né? Só pega lá um vídeo de como monta e já faz. Por quê? A internet nos dá acesso a todas as coisas, a muitas coisas. E o que acontece? Com isso, nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos acesso a ministrações, a louvores, a coisas que podem nos edificar, que a gente ouve todos os dias. Nós mesmos temos entregado a vocês uma palavra todos os dias, e isso nos ajuda, nos edifica. Mas o que acontece? Não é assim que funciona na vida real, né? A gente ouve muita palavra, mas a gente tem que aprender a colocar isso em prática também, né? A vida, o que a vida é? A vida é a realização das coisas que a gente faz todos os dias. Se você para pensar numa dona de casa, todos os dias ela lava, ela cozinha, ela arruma, ela passa roupa, ela faz a comida, ela cuida dos filhos, no outro dia a mesma coisa. A vida é a realização daquilo que a gente faz todos os dias. E a vida com Deus não é diferente. A vida com Deus é a prática daquilo que a gente faz constantemente. Essa é a nossa vida com Deus, né? E eu quero ler com vocês uma passagem que diz lá em Tiago. Tiago é um ótimo livro da Bíblia, muito pequeno, ajuda muito. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li, né? Se você quiser ler. E aí eu vou ler em Tiago 1, que ele diz que aceitem humildemente a palavra, ali no capítulo, no Tiago 1, 21, tá? Ele diz assim: aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvar. Então aceite a palavra, porque a palavra, como eu disse lá no começo, de Deus, ela tem poder para nos salvar. Só que no 1, 22 ele diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-a em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, o que acontece? Nós temos que ouvir a palavra e colocar a palavra em prática, senão a gente está nos enganando, né? Não basta apenas a gente ouvir, como a gente tem acesso a muitas coisas, mas a gente precisa aprender a ouvir e colocar em prática, né? Não é um passe de mágica, não é assim, assistir um vídeo sobre fé,
agora eu sou a pessoa que tem mais fé. Não. Assisti um vídeo sobre confiança. Agora eu sou uma pessoa muito confiante. Eu li um post sobre como amar as pessoas. Agora eu sei como amar as pessoas. Nós podemos passar um dia inteiro assistindo vários vídeos, várias ministrações sobre um assunto, sobre como devemos amar as pessoas. Mas se a gente não colocar isso em prática, vai ser um tempo perdido. Não é um passe de mágica, não é apenas ouvir, é o ouvir e praticar. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. É uma transformação, é uma construção. Não é de um dia para a noite, não. A vida com Deus não é um passe de mágica. Muitos milagres acontecem sim, né? A gente vê quantas coisas podem acontecer, das coisas mais simples até as maiores coisas. Mas a vida com Deus, ela é a prática daquilo que a gente faz todos os dias, daquilo que a gente faz constantemente, da nossa devocional, do nosso tempo com Deus, da leitura da palavra, do ouvir a palavra, do praticar a palavra. Essa é a nossa vida com Deus, é a nossa transformação, é aquilo que o Espírito Santo está agindo em nós todos os dias, é uma construção. Eu posso dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. O primeiro, eu desde criança, eu sempre soube o que eu queria ser. Eu queria ser professora, porque eu achava lindo, né, a professora entrar na sala de aula com os seus alunos, né, e conseguir explicar, e era lindo, maravilhoso. Então minha prima até disse esses dias, eu tinha uma tábua de madeira e aí às vezes eu conseguia umas lasquinhas de giz e trazia para casa, ou às vezes eu pegava resto de tijolo e aí eu colocava minhas bonequinhas lá e eu dava aula para elas, porque eu achava lindo. Então eu não tinha certeza de nada da minha vida, eu não tinha certeza se eu ia casar, se eu ia ter filho, nada, mas eu sabia que eu queria ser professora. Então eu fui fazer faculdade. Fiz a faculdade, aprendi a teoria, fiz magistério, não valia, e fui fazer a faculdade. Só que quando você entra numa sala de aula e aí você tem 25 ou 30 crianças ali, e aí acabou a teoria, você estudou toda a teoria na faculdade, mas agora você tem ali 25 crianças dependendo de você, e aí você vai colocar aquilo em prática. Não é só o que você aprendeu na teoria, é colocar em prática, né? Esse é um exemplo da faculdade. Outra coisa que eu posso te falar, no começo do meu casamento, eu já era cristã, né? E eu ouvia muitas coisas sobre casamento, mas foi uma época muito difícil nas nossas vidas, né? Eu e o meu esposo, nós só não nos separamos pela misericórdia de Deus e porque nós amávamos muito a Deus. Porque mesmo eu ouvindo palavras, mesmo eu já sendo crente, mesmo com tudo, eu não colocava em prática. Ele falava A, eu falava o alfabeto inteiro. Ele falava alguma coisa, eu tinha que retrucar, a última palavra não podia ser a dele, e eu batia de frente com ele, eu não queria nem saber, eu não abaixava minha voz para ele, até o dia que eu comecei a praticar, a deixar o orgulho de lado, a ter mais paciência, e eu comecei a praticar aquilo que eu ouvia, não só ouvia, eu comecei a praticar, e isso fez a diferença no meu casamento, que hoje em dia é maravilhoso. Quando você só ouve as ministrações, a palavra, quando você só ouve, você está comendo em um prato que alguém montou para você. Quando você ouve e pratica, aquilo transforma a sua vida. E aí você tem as suas próprias experiências. E aí você começa a montar o seu prato de comida. É diferente quando você ouve e decide colocar em prática. É você montando o seu próprio prato de comida. E para não ficar só nas minhas palavras ou na de Tiago, eu queria ler com vocês rapidinho, falar com vocês sobre as palavras de Jesus. Jesus, ali em Mateus, ele tem o Sermão do Monte, que são ótimos capítulos para você ler, ele traz mudança para a nossa vida. E ali, no capítulo 7, ele coloca, no versículo 24 e 26, Jesus faz um paralelo. No capítulo
7, no versículo 24, Jesus fala: quem ouve as minhas palavras e a coloca em prática é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E no 26 ele vai falar: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as coloca em prática, é como quem construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, nas duas situações é quem ouve as minhas palavras, mas a diferença não está em quem ouve as minhas palavras, mas em quem as pratica. Quem ouve e pratica está construindo sobre a rocha. Quem ouve e não pratica está construindo sobre a areia. Então, você precisa decidir se você vai ouvir. Nas duas situações você vai ouvir, mas quem decide é você, em ouvir e praticar e construir a sua casa sobre a rocha, ou ouvir e não praticar e construir a sua casa sobre a areia, e aí vem as tempestades e aí você já sabe o que acontece. Mas quem decide é você. Onde você vai construir a sua casa? Você vai ouvir e praticar, ou você vai apenas ouvir e não praticar? Você decide. Um beijo, fica com Deus. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.